palavra com Vicente, então, contador da FAMEP. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do vereador Levi, presidente da comissão. Iniciando aqui a apresentação da execução orçamentária da FAMEP. Este presente relatório, ele tem com finalidade de demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira da Fundação, evidenciando a arrecadação das receitas, as aplicações dos recursos públicos, a execução das despesas, o acompanhamento das emendas parlamentares impositivas e a evolução dos restos a pagar, permitindo assim uma transparência na gestão fiscal e o acompanhamento da sociedade na execução orçamentária da Fundação Municipal de Esportes para o Desporto. Demonstrando primeiramente a nossa arrecadação, durante o primeiro quadrimestre de 2026, a Fundação registrou o ingresso financeiro no total de R$ 4.216.176,86, composto por receitas orçamentárias e extras orçamentárias oriundas de repasses financeiros do município. Dentro da estrutura de financiamento, evidenciamos que 99,72% dos recursos decorrem de repasses realizados pela Prefeitura Municipal, num total de R$ 4.204.395,66, confirmando, então, a característica institucional da Fundação como entidade executora de políticas públicas financiadas predominantemente pelo Tesouro Municipal. As receitas orçamentárias próprias, elas correspondem apenas a R$ 11.781,20, representando ali 0,3% da receita total. Nesse quadro, nós demonstramos que os repasses ocorreram ali de forma regular durante o período, concentrando a maior parte dos repasses em fevereiro, onde atingiu o valor aproximado de 34% do total transferido. Essa distribuição regular permitiu manter o fluxo financeiro suficiente para custear as atividades desenvolvidas pela Fundação. Com relação às receitas próprias, proveniente basicamente da devolução de recursos de emenda impositiva da Liga Araguarina de Futebol, no montante de R$ 10.253,20, além de um valor de R$ 1.528 relativos a rendimentos de aplicação financeira. Na próxima tela, demonstraremos a execução orçamentária da despesa, onde a nossa despesa constitui como o principal instrumento de materialização das políticas públicas, representando a aplicação dos recursos arrecadados em benefício da coletividade. Então, no final do primeiro quadrimestre, a Fundação possui uma dotação orçamentária atualizada no valor de R$ 14.527.547,98, dos quais tivemos empenhados R$ 4.450.199,58, no valor liquidado de R$ 3.138.162,20, e o valor pago total de R$ 2.626.302,46. Os números demonstram que aproximadamente 30,6% da dotação disponível já se encontra comprometida por meio de empenhos com percentual compatível com a execução esperada nesse primeiro quadrimestre. Do total empenhado, cerca de 70,5% estão liquidados, indicando que grande parte dessas despesas contratadas já teve sua execução comprovada mediante o recebimento de bens ou a prestação de serviço. Observa-se ainda que 83,7% dessas despesas liquidadas já foram pagas, refletindo o equilíbrio entre a execução orçamentária e a disponibilidade financeira. Também nesse quadro da despesa, a gente pode perceber pela categoria econômica das despesas, a estrutura que demonstra a predominância das despesas correntes, responsáveis, então, pela manutenção das atividades permanentes da Fundação. Do total dessas despesas executadas liquidadas, temos 96,8% correspondentes às despesas correntes
e 3,2 referem-se às despesas de capital, que são basicamente as despesas de investimento. As despesas de pessoal e encargos sociais totalizaram R$ 1.345.151,63, apresentando um índice de liquidação de 100% no período das despesas empenhadas. Da despesa de custeio, alcançaram R$ 2.993.631,23 em empenhos, representando ali a principal aplicação de recursos públicos direcionada à manutenção das atividades esportivas, programas de incentivo ao esporte, apoio a eventos, aquisição de materiais, manutenções das instalações esportivas e demais despesas necessárias ao funcionamento da Fundação. Pode passar. Pode voltar lá, por favor. Gente, quando você organiza aqui, eu só para ganhar tempo, Madonna, a gente observa que foi noticiado que o Executivo prepara para fazer um novo concurso público, né? A FAMEP ainda carece da estruturação completa para que tenha a gestão. Hoje, parte dos servidores são cedidos pelo município. Então, a pergunta para você é se na Alô, né, secretária de Planejamento, se ausentou temporariamente, mas já tem a previsão de aumento dessa receita para você. Concurso público, acho que vai ser único, né? E se toda a estruturação da FAMEP, que é importante para que essa fundação possa ter mais robustez e fazer um trabalho ainda mais excelente. Sim, a nossa estrutura já está até pronta, né? Nosso jurídico, nosso corpo técnico já fez o levantamento, ela vai ser de forma unificada com o município para estar fazendo o concurso. E aí os ajustes estão sendo feitos também com a secretária de Planejamento. Eu peço desculpas a você, eu vou passar a presidência do trabalho para o vereador Cascão. E obrigado mais uma vez a presença de todos. Se tiver alguma dúvida, nós encaminhamos um ofício aos senhores. Obrigado. Pode deixar nessa tela. Dando sequência aqui na apresentação da evolução da despesa. Só um minutinho, por gentileza. Gostaria de, primeiro, agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra poder dar continuidade aqui nessa audiência pública que tem o objetivo de demonstrar à sociedade tudo que passa dentro do nosso executivo em relação à prestação de contas. Gostaria que desse continuidade, por gentileza. Na tela anterior, nós apresentamos as despesas por categoria econômica e, de uma forma mais didática, para que todos possam compreender a dinâmica da execução orçamentária da FAMEP em relação ao apoio ao esporte e ao paradesporto, nós apresentamos essa tela categorizando essas despesas por centro de custo. Então, nessa análise dessa execução por centro de custo, evidenciamos os recursos que foram direcionados prioritariamente para as atividades finalísticas da Fundação. O maior volume de recursos destinado ao programa de apoio a atletas e eventos desportivos, que registrou um empenho de R$ 1.476.540,06, representando aproximadamente 1/3 da despesa executada. Também merece destaque nessa execução destinada à manutenção dos equipamentos das instalações esportivas, montante de R$ 689.492,42, que assegura a conservação da estrutura esportiva municipal. E as despesas com gasto de pessoal e encargos sociais correspondem a 42,9% da despesa empenhada, refletindo, então, o custo inerente à manutenção da estrutura administrativa necessária
para a execução de todas as ações e eventos da FAMEP. Com relação às emendas impositivas, execução dessas emendas impositivas, pode passar, Fernando. Eu destaco que no primeiro quadrimestre nós tivemos em parceria com a Controladoria Geral do município uma audiência junto às entidades, no qual nós trouxemos as novas orientações, as novas normativas definidas pelo Tribunal de Contas, alguns melhoramentos na comunicação e principalmente na execução dessas atividades, de forma a contribuir para que elas tivessem êxito aí na elaboração dos seus planos de trabalho e pudessem, juntamente com a FAMEP, executar da melhor forma possível, disponibilizando à nossa sociedade os serviços em apoio ao esporte. Do montante da Fundação, nós tivemos, no exercício em referência, cadastrados 68 emendas, contemplando 11 entidades beneficiadas, num total de R$ 2.140.352,92 em recursos orçamentários. Nessa tabela, a gente pode acompanhar, resumidamente, a atualização no primeiro quadrimestre da execução dessas emendas impositivas. Até no encerramento do quadrimestre, verificamos que R$ 411.236,33, representando aproximadamente 19,20% do montante previsto, dos quais R$ 340.236,33 já foram efetivamente pagos. Ainda com relação à execução, 9 emendas na tabela de destaque em vermelho corresponde a R$ 345.617,64, que foram classificadas com impedimento técnico. E essa situação decorre da ausência de condições legais e documentais necessárias para viabilizar a sua execução. As emendas classificadas como regulares continuam em processo de execução, observando o cronograma compatível com os procedimentos administrativos conforme a legislação municipal. Pode passar. Demonstrando agora a evolução dos nossos restos a pagar. Pode passar. Nós temos nesse quadro o valor total inscrito, né, do montante 2025, no qual a gente totaliza o montante referente ao exercício 2025, uma inscrição geral de R$ 2.365.272,98. Pode passar. E nessa tela já foi demonstrado pela contabilidade geral, né? Então, os dados da FAMEP acumulado de todos os exercícios, nós temos a seguinte situação. O montante inscrito no exercício 2025, né, o saldo, juntamente com os saldos anteriores... Vicente, só um minutinho, por gentileza. Eu gostaria que o senhor especificasse, para quem está nos assistindo, essas emendas impositivas. Em que aspecto? Eu gostaria que você lesse e demonstrasse para nós quem foi que recebeu e de que maneira. Sim, você volta para a tela. Tá? Lá nas emendas impositivas, por gentileza. Lá no demonstrativo. Isso. Na próxima. Mais. Pode ir. Naquela tabela que está indo para trás. Eu vou só projetar. Mais uma. Isso. Então, com relação às 11 entidades beneficiadas que foram indicadas para ações de esporte pela Fundação Municipal de Esporte para Desporto, nós temos o América Futebol Clube, a Associação de Esportes e Futebol Society de Iraguari, Futset, Associação de Pais e Amigos Estudantes Desportivos, Associação Multirão, Escola de Vôlei Iraguari, EVA, FAMEP para Desporto, Instituto Mãos Solidárias, Liga Iraguarina de Futebol e Liga Iraguarina de Futsal. Essas que eu acabei de referenciar tiveram sua análise regular e aguardam a execução e apresentação de plano de trabalho.
Com impedimento técnico, nós tivemos as seguintes entidades: Associação dos Corredores e Maratonistas de Araguari, Associação Esportiva Araguarina Fênix, FAMEP, Escola Tigres Taekwondo. Só lembrando que essas que foram destinadas à FAMEP com impedimento técnico, era que em algum momento apresentava alguma inviabilidade de execução. E elas foram classificadas como impedimento técnico para reformulação do Legislativo. E a Liga Araguarina de Futsal. Essas foram as 11 entidades que tiveram indicações no orçamento impositivo para execução dessas emendas no exercício de 2026. Voltando ao nosso restos a pagar, já preparando finalizar a nossa apresentação, nesse acompanhamento, o montante inscrito de 2025 e de saldos dos anos anteriores totaliza um montante de R$ 2.374.006,98, dos quais aproximadamente R$ 1.489.646,31 já haviam sido pagos ou cancelados até 30 de abril do corrente ano, permanecendo um saldo de restos a pagar de R$ 884.360,67. Esse resultado, então, evidencia um esforço da administração na regularização das obrigações oriunda dos exercícios anteriores, contribuindo para a melhoria da gestão. E assim nós finalizamos, com os indicadores apresentados e podemos perceber o equilíbrio entre a arrecadação dos recursos e a execução das despesas, e a disponibilidade financeira permitindo a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento do esporte e do paradesporto em Araguari. Por fim, essa execução orçamentária do primeiro quadrimestre revela uma gestão fiscal responsável, compatível com o planejamento institucional e alinhada com as diretrizes alinhadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando transparência, aplicação dos recursos públicos, contribuindo para o fortalecimento de ações desenvolvidas pela Fundação Municipal de Esporte e Paradesporto. Então, eu encerro aqui essa apresentação dessa execução do primeiro quadrimestre e fico à disposição, caso seja necessário, algumas informações.